sou o Igor. E nós somos da turma de Arquitetura e Urbanismo e vamos falar sobre o Horto. No dia 11 de outubro de 1912, o intendente José Santiago veio para Campo Grande e reservou áreas na terra perto dos córregos, que eram os braços que cortavam a cidade na época, na região do Aianduzinho, e virou um parque florestal. Esse parque florestal fazia fornecimento de mudas e de árvores para a prefeitura da cidade, que aí Campo Grande já tinha passado a virar cidade. Em 1956 a 1990, o Horto começou a passar por transformações. E ali eles resolveram fazer a instalação do teatro, da sede administrativa e do restaurante, mas o restaurante não ficou muito tempo funcionando. Ele também passou a ter a instalação da sede da Patrulha Mirim. 3 anos após a Patrulha Mirim ter se instalado aqui no Horto, o prefeito, o nome dele era Vêncio César da Fonseca, ele resolveu que ia transformar o Horto em um lugar cultural para a população. Ia ser um grande centro de lazer. Ele entregou o Horto pronto 2 anos depois disso. Entregou ele aberto para a população poder fazer a utilização dele e poder usar essa parte da cidade, não só como um lugar que tinha bastante verde, que tinha bastante natureza, como também um lugar de lazer, onde todas as atividades que fossem acontecer aqui seriam oferecidas gratuitamente. Ele recebeu o nome daquele funcionário que ficou trabalhando no Horto, Antônio de Albuquerque. O Horto foi dividido em 3 partes: a praça, o centro de convivência de idosos, o núcleo principal. Na época ele tinha uma biblioteca municipal, a lanchonete, o parlatório, o banheiro que tinha o feminino e o masculino, também a mesma coisa, só que para deficiente, a sede administrativa, um playground, espelho d'água, que atualmente não anda funcionando muito bem, mas isso vai ser falado depois, a cancha e a cancha de bocha e de malha. A cancha de bocha, ela hoje está interditada e não tem mais o funcionamento dela, mas a cancha de malha foi utilizada não mais como cancha de malha, e sim como um lugar para fazer yoga. Além das canchas, também tem uma pista de Cooper de ginástica e uma pista de bicicross e skate. O orquidário, que na época existia, mas depois não existiu mais por falta de manutenção e passou a ser um berçário de mudas. Uma coisa que ainda existe forte e culturalmente até hoje aqui no Horto são as oficinas. Além disso, as pessoas se espalham bastante pelo local, existem várias mesinhas, bancos, inclusive que eu tô sentada, e estão espalhados pelo parque, não é um lugar específico, são vários lugares. Lembrando que o Horto é atualmente administrado pela Agência Municipal do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, que é a Planurb, não mais a prefeitura. E o Horto, para quem não sabe, fica na Ernesto Geisel com a Fernando Correia, no bairro Amambaí. Eu sou a Isabela e vim explicar sobre a funcionalidade do Horto. O Horto ele é utilizado por 3 funcionalidades. Ele é usado como uma praça, um espaço de convivência para idosos e um núcleo principal. É usado como um espaço de lazer. O Horto ele contém uma biblioteca municipal, onde muitas pessoas não conhecem por ficar dentro do Horto e não ser divulgado para as pessoas. Então só quem frequenta o Horto ou já chegou a frequentar conhece. Ele tem um setor administrativo, onde você pode achar qualquer informação sobre o parque, um parlatório, um playground onde as crianças, a família pode trazer seus filhos, as crianças brincar à vontade, porque não tem problemas ao longo do tempo, eles são bem cuidados. O espelho d'água, hoje em dia ele não está em uma condição tão boa, porque a água não fica tão fluente assim, com alguns efeitos no piso, né? A lanchonete hoje em dia não funciona mais. As canjas de malha e bocha, elas estão em um estado bom, elas não estão sendo utilizadas para o funcionamento delas. Existe a academia ao ar livre. O orquidário não é mais, era orquidário, hoje em dia é utilizado como berçário de plantas. Calma, que eu tô esquecendo. A pista de skate ainda existe, o pessoal ainda usa. Bicicross, ele tinha, hoje em dia ele não é mais usado, ele está desativado, ele foi usado para outra função. E hoje se encontra uma guarda municipal dentro do Horto Florestal.
E hoje no Horto se encontra várias oficinas de várias modalidades para as pessoas virem e usufruir do espaço, para ele não ficar abandonado. Se você vir procurar aqui a administração, você vai achar várias oficinas para você se entreter durante a semana aqui no Horto. A popularidade do Horto Florestal, ela é uma boa popularidade porque ele foi o primeiro parque central da cidade, o primeiro parque, e é localizado na região central da cidade. E quase não tem parques na região central da cidade. Apesar de muitas pessoas acham bom o Horto, algumas pessoas acham que ele precisa de mais manutenção, tem algumas coisas que falta na parte de manutenção. O estilo paisagístico do Horto enquadra-se como jardim romântico e tropical, pois a sua organização foi pensada para se assemelhar à natureza, possuindo caminhos irregulares e orgânicos. O Horto enquadra-se como macropaisagismo, estendendo-se por mais de 6 hectares. Essa organização não padroniza plantas e formatos, mas busca gerar equilíbrio visual através da distribuição harmônica. As plantas não recebem podas que lhe impõem um formato não natural. O horto possui muitas plantas com folhagens grandes, verdes e esculturais, como bananeiras, dracenóides e palmeiras, e essa é uma das características marcantes do estilo tropical. Não há espelhamento obrigatório de canteiros e elementos, os traçados são orgânicos. A cor predominante no horto é o verde. As plantas possuem o mesmo aspecto o ano inteiro, não mudando sua aparência de forma drástica, de acordo com as estações. As composições paisagísticas e as plantas buscam representar a si mesmas e não outros elementos ou conceitos. O horto possui características de micro e macro paisagismo, pois as plantas são de variadas espécies e tamanho, mas o predominante é o macro paisagismo. Boa parte das árvores nativas do local foram mantidas, mesmo a maioria tendo sido derrubada para a construção de edificações, quadras e para o urbanismo do horto. Muitos canteiros possuem gramas que foram plantadas e o horto também possui um berçário de mudas que são distribuídas abertamente para população e também para serem plantadas aqui. O aglomerado de grandes árvores e canteiros favorece um ciclo de autossustentabilidade, em que essas grandes árvores proporcionam sombras para as forrações que necessitam de sombra e também as suas folhas servem como adubo para si próprias e para o canteiro. Não ficou péssimo? Eu sou o Igor e vou falar sobre as críticas que a gente deu para o parque e a gente acha que o parque poderia estar melhorando. Andando pelo parque, observando muito mais sobre a condição que o parque está se encontrando hoje e as condições que ele foi entregue pra gente, é uma coisa assim mais ou menos como se não tivesse como comparar o jeito que ele era tratado antigamente como ele é hoje. O parque passou por um período de 20 anos sem nenhum tipo de manutenção e ultimamente ele vem parando de ter essa manutenção novamente. O que a gente pode perceber é que as plantas, mesmo tendo uma condição de crescimento livre, ele acaba se dispersando muito mais e a planta começa a se desenvolver de um jeito que não era programado ou que não era pensado para aquele tipo de projeto que foi feito para cá. Outro problema que a gente encontra também é na estrutura do parque, como as calçadas, as pistas de corrida, os espelhos d'água e quase todos os equipamentos que utilizamos aqui dentro tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de problema também. O parque ele é bastante utilizado, ele é bastante ocupado pela população. Só que muitas pessoas também falam que por causa dessas mazelas que o parque se encontra, acaba um pouco que afastando as pessoas daqui. Porque o parque inteiro é lindo, o parque inteiro é bonito, mas as pessoas ou vêm para caminhar ou vêm para usar o playground. Então, todo o resto do parque se perde numa coisa que poderia ser bem mais utilizada pelo pessoal. Poderia ter uma melhora nessa parte de manutenção. Cuidar mais das pistas, cuidar mais do espelho d'água, que é uma coisa que ajuda mais, que atrai as pessoas. A praça de convivência, que é onde vêm mais os idosos, as pessoas mais que falam assim de terceira idade, que vem aqui para se ocupar muito mais.
e acaba que não gosta muito de vir ou gosta de permanecer no parque justamente porque tem uma deficiência de insolação solar. Insolação solar, tá errado. Tem uma deficiência na luminosidade do parque, porque como não tem nenhuma cobertura ou alguma proteção do sol para os idosos ou não onde eles ficam, acaba que alguns, assim, quando fica muito tempo aqui ou quando passeia pelo parque, acaba tendo uma insolação, alguma coisa mais perigosa, assim. Então, assim, o que a gente pensa, assim, ou o que a gente vê que poderia melhorar, mesmo que ela tenha, as plantas daqui tenham esse estilo mais livre de crescer, tenham mais um pouco de cuidado com o estilo do parque e para condizer com o que ele diz hoje. Porque o que a gente pode ver também são bastante árvores mortas que são hospedeiras para novas plantas ou as plantas trepadeiras que a gente encontra por aqui. O parque em si é muito lindo, só que ainda falta algumas coisinhas assim para ele ser bem melhor, ser bem mais utilizado pela população.